Olá, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso ZumbaCast. Esse canal é um canal informativo. O objetivo nosso aqui é te trazer informações não só sobre os Estados Unidos, mas falamos também sobre o Brasil. Mas claro que o nosso foco é que você viva um pouquinho, que você se entranhe um pouquinho nos Estados Unidos, às vezes morando até mesmo no Brasil. Né? Você que mora aqui já vai se identificar com muitas coisas. E hoje nós sempre trazemos aqui uma personalidade ilustre. E hoje nós trazemos aqui o nosso amigo querido Rubens Souza. Rubens Souza, ele é um cara totalmente capacitado, é um homem de negócio, mas ele tem uma formação que já eu vou deixar ele explicar melhor. Mas Rubens, ele é advogado tributarista. Aqui nos Estados Unidos, o Rubens tem uma empresa de contabilidade, ele dá assistência na área financeira, então é aquele cara que vai te trazer várias informações para que hoje você possa descobrir os meandros da área da finança dos Estados Unidos e a área tributária também. Você que quer fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta lá que nós estamos aqui. Gilson Melo. Maravilha. Nosso diretor executivo. Mais um episódio aí pra gente tirar dúvidas, né? E Ronaldo Perilles ali, ó. Ali do outro lado. Atrás das câmeras. Estamos aqui. Atrás das câmeras. Agora tem um microfone pra ele ali, Azul. Tem um microfone. Ficou bacana. Meu amigo Rubens, obrigado por ter vindo. A honra, sei que você é ocupadíssimo. A honra é tudo. Esse telefone não para. Eu já pedi ele. Rubens, bota esse negócio no modo avião ali, que o cara é solicitadíssimo. E a gente estava falando aqui nos bastidores que depois dessa mudança toda aí, hoje a gente encontra muita gente, investimento, mas fala um pouquinho aí, Rubens, para as pessoas te conhecerem, nossos telespectadores, novamente, obrigado, gente, obrigado demais. Novamente, meu nome é Rubens Souza, proprietário da Medeiros Souza, um escritório especializado em planejamento tributário, planejamento financeiro. Nessa área aí oferecemos contabilidade, imposto de renda, tudo. Mas o princípio maior que nós temos no escritório é ajudar pessoas. Se as pessoas tiverem as suas dúvidas, eles tiverem esclarecimento daquilo que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos, para mim a gente já está se dando por feliz da vida. Legal. Porque a gente só não quer que as pessoas sejam enganadas ou façam as coisas sem conhecimento. Fizeram porque alguém falou, porque a Rádio Corredor falou, porque alguém ouviu no podcast, não necessariamente, mas que ouviu alguém no rasta para cima falar alguma coisa, e a gente quer trazer aqui, não, a legislação americana é assim, a sua vida pode ser assim, no Brasil funciona de um jeito, aqui funciona de outro jeito. Então, se a gente trouxer esclarecimento para essas pessoas, a gente sabe que a gente está cumprindo o nosso propósito, e essa é a nossa finalidade. Muito maravilha. Mas antes de mais nada, né? Tá quanto tempo aqui? Como é que Fizemos 8 anos. Qual é a tua história? Como é que é a tua história aqui nos Estados Unidos? Né? Fizemos 8 anos e meio que estamos aqui. Chegamos em agosto de 2015. Eu vim para fazer. Eu era gerente sênior da KPMG, é uma empresa multinacional. No voo, hein? Porque época que eu cheguei. E eu era gerente sênior de uma empresa de auditoria que chama KPMG. E eu vim aqui para fazer um mestrado em tributação internacional. Fiz esse mestrado e não voltei mais. Caramba, que e legal. Desde então, na época eu morava em Gainesville, que é onde tem a Universidade da Flórida, e depois mudei para Orlando e nunca mais voltei. E aí eu comecei, nunca é porque eu nunca mais voltei, comecei a trabalhar num escritório de contabilidade americano e depois, no final de 2018, a gente abriu o nosso próprio escritório. E hoje, para a glória de Deus, aí 5 anos de escritório, uma história de crescimento legal, de bastante relacionamento, de bastante networking, de credibilidade entre as pessoas. Poxa, também. Legal. Então tu tem ali um período de trabalhar numa empresa americana de contabilidade, mesmo sendo da área, né? Sim. Porque eu vejo uma galera que vem empreender aqui, Zumba, eu tenho falado muito isso, e você é um dos caras que mais batia isso na minha tecla antes de eu vir para cá. O Zumba sempre falando o seguinte, cara, chega com calma. O cara chega com a grana no bolso, já quer sair abrindo um monte de coisa que ele nem domina, coisa que ele não tem experiência no Brasil. E a primeira coisa que eu falo assim, ó, se você conseguir, durante o seu primeiro ano, não gastar um único dólar em investimento, faça, se você conseguir. Porque o primeiro ano, tudo é diferente, tudo é novidade. Então tem muita gente que vai te enganar, tem muita gente que vai querer pegar seu dinheiro, tem muita gente... Você não sabe o que investir nos Estados Unidos, você não sabe o que dá certo, o que não dá certo. Então eu falo para as pessoas, é uma expressão que eu uso, de cheirar. Cara, cheira, sinta o ar,
E depois de um ano, tudo tranquilo, agora em paz, em tranquilidade, você toma uma decisão mais... Porque tudo que você tomar no primeiro ano vai ser tudo... E tu ficou quanto tempo na outra empresa, que era americana? Eu fiquei 2 anos e meio. Aí. Legal. Entendeu como que funcionava e aí, a coisa? Não só a sistemática de trabalhar com americanos, de trabalhar com a sistemática deles, coisas simples, coisas interessantes. Assim, um exemplo que eu dou. Como demitir um funcionário? No Brasil tem toda uma sistemática de como demitir um funcionário. A Flórida, que é um estado extremamente patronal, então ele é a favor do empregador, então a pessoa simplesmente ela chegou e falou assim, olha, não precisa vir mais amanhã. Só que eu pensei que a pessoa assim, não, poderia voltar no dia seguinte. Não, foi a demissão dela. Ela mandou um e-mail e falou assim, olha, não precisa mais voltar. Eu falei assim, mas cadê a legislação trabalhista? Tá toda ela aqui. A minha relação de trabalho com ela encerrou nesse momento, quando eu falei que ela não precisava mais voltar. E aí daqui a pouco ligou, um mês depois ligou, ela entrou no sistema de seguro-desemprego e foi ligar. E aí eu descobri outra coisa, o seguro-desemprego liga para o empregador e pergunta para o empregador se você permite ou não o pagamento do seguro-desemprego. Olha aí. Então fica a critério ao empregador decidir se ele vale a pena, se aquela pessoa merece ou não receber o seguro-desemprego. Assim, cara, que coisa maluca é isso. E isso eu aprendi dentro do mercado americano. E aí cria-se uma proteção jurídica absurda que o Brasil, o empresário brasileiro... Mas você pensa, o empresário brasileiro está acostumado ali com 70% de carga de carga trabalhista, 70% mais ou menos do salário. Sim. Aqui na Flórida não passa de 9,5% mais ou menos. Então, são coisas assim, mas são... Não são situações, né? Mas eu falo assim, são conhecimentos que, tipo assim, na minha faculdade, no mestrado que eu fiz aqui, eu não aprendi isso. Então foi bom entrar no mercado, baixar muito o nível do que eu estava. Muito legal. Pensa, saí de gerente sênior, fui ser assistente contábil. Legal. De assistente contábil, me tornei depois responsável pela área tributária do escritório. Mas foi um caminho de mostrar conhecimento e aprender bastante também. Aí tu lida com muito empresário... e a gente também, né, o tempo inteiro, e eu vejo que no Brasil existe esse medo o tempo inteiro de contratar, porque aí tem aquela coisa, quanto custo que vai me gerar, o turnover é muito caro pro empresário no Brasil. E aqui você tem uma segurança absurda, né? Se não deu certo, a gente manda embora, contrata outro. Exatamente por isso. E aí acaba também, tipo assim, porque a legislação trabalhista na Flórida, por ela ser muito patronal, mas ela só dá praticamente 3/4 benefícios extremamente bem discriminados, que é direito a férias, mas ela não fala quanto tempo dá. A questão do benefício de saúde, que ela fala às empresas a partir de quantos funcionários você é obrigado a dar um plano de saúde para essa pessoa. A questão de previdência privada e a questão de hora extra. Isso tudo ligado à quantidade de funcionários. A quantidade de funcionários. Mas todos os outros direitos trabalhistas, ela fez mesmo assim, fica a critério do empregador decidir. Fica a critério do empregador decidir. Então, tipo assim, uma coisa básica, feriado, quem decide? O empregador. Ou ele dá benefício pro empregado, ou se ele não quiser, não tem nada de errado. Trabalhou, não recebe, tá tudo certo. Não tem nada de errado. Legal. Ele quer tipo assim, ele quer dar um plano de saúde, até 50 funcionários onde você é obrigado, é um benefício que você pode dar. Ele cria a cultura da empresa dele do jeito que ele quiser. Ele cria do jeito que ele quiser. Então, Rubens, a gente dando essas dicas e esse bate-papo, isso fomenta e anima muito o empresário, né? Com certeza. O cara fala no Brasil, meu Deus do céu, tá de brincadeira. Avisa o prêmio 40%, né? O cara fica, né? Nós temos aqui muitos clientes que são empresários que vêm investir aqui, ele vem fomentar o negócio dele aqui, filiais. E como você falou no início do nosso bate-papo, qual seria a tua recomendação para esse empresário que vem para cá agora? Como você falou, vem devagar, sim, pisa devagar e verdade, etc. Mas quais seriam as recomendações de uma empresa na área financeira, na área de contabilidade, que é a sua empresa, que eu acho que é importantíssimo essa área, como nós falamos da área de imigração, sim, da área de internacionalização de empresas que nós fazemos aqui. O Rubem, para nossa alegria, ele é o contador, a empresa dele faz a parte de contabilidade e a parte financeira, juntamente com o Ronaldo Perid. O Ronaldo Perid é técnico ali, mas é o cara do financeiro nosso. Verdade. E hoje nós temos aí o grupo do Flamengo aqui, a Nação Rubro-Negra, nós temos o grupo Zumba com algumas empresas e a gente tem a honra de ter o Rubem como responsável por essa contabilidade que nos dá a honra. Qual seria a sua recomendação
um empresário que quer começar o passo a passo, mas do zero. Abertura de empresa, conta bancária, porque as perguntas que nós recebemos no dia a dia. Cara, mas como é que eu faço? Eu tenho que estar morando aí para investir aí nos Estados Unidos, eu tenho que ter green card para comprar carro, para comprar casa, e assim... Tem que ser LLC, tem que ser corte. E é muito bom, vamos chegar lá. É muito bom uma informação, uma dica técnica, porque hoje nós estamos falando com um técnico preparado, né? Não é aquele, mas eu acho que aqueles assim, não, mas faz isso. Cara, né? E tem o que mais tem. Não, o que mais tem. Daqui a pouco nós Consultor de WhatsApp. E hoje, assim, a internet é muito maneiro. Cara, mas tem muita gente que fala muita bobagem. O cara acha aí, não sei o quê. Então, assim, tipo, algumas perguntas que eu sei que aqueles empresários, o cara que tem uma carga tributária muito grande, paga muito imposto, ele faz algumas perguntas para nós, que nós não somos técnicos na área, é bom deixar isso claro. Por isso que nós trazemos aqui pessoas, personalidades no podcast, como o Rubem, exatamente para quê? Para trazer esclarecimento. Nós direcionamos, né? Hoje o escritório, podemos dizer, credenciado nosso aqui é o Rubem, porque a gente passa para a empresa dele, ele tem a equipe dele para atender. Mas esse empresário, qual seria o passo a passo? Poxa, cara, eu tô fazendo meu processo aí, começando no processo aí com o Grupo Zumba, eu vou morar aí, o que você acha? O que eu já posso ir agilizando? O que você acha bom? A primeira situação os Estados Unidos é um estado extremamente receptivo à entrada de divisas. Ele é extremamente receptivo, em termos de taxação, em termos de tudo. Então, o segundo momento o que você quer fazer? Então, se o seu objetivo é fazer investimento imobiliário, qualquer tipo de investimento nos Estados Unidos, os Estados Unidos é receptivo. Então, é por isso ele é tão receptivo que ele não cria bloqueios para você, desde abrir uma empresa, a única coisa que a gente fala é você saber que tipo de empresa que você vai formar. Por quê? Por causa da legislação, por causa da quantidade de divisas também, de dinheiro que saiu do Brasil, o governo atual brasileiro, ele foi muito, não sei se falar agressivo, mas ele foi muito taxativo no sentido de fazer uma reforma tributária que ela tem o viés de tentar bloquear que essas pessoas tirem dinheiro do Brasil. Se tirarem, que ele vai tributar a variação cambial e os ganhos oferidos no exterior. Então, primeiro você tem que saber qual o formato tributário que você vai usar que não traga um impacto muito grande para o Brasil. Esse é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, assim, então, beleza, sanamos a questão de você pode abrir empresa. Os Estados Unidos não tem bloqueio, você consegue abrir empresa mesmo à distância, você consegue financiar carros à distância, você consegue comprar carro à distância, você consegue abrir conta bancária hoje à distância. Então, nós temos parcerias com 5 bancos, onde você, sentado no sofá da sua casa assistindo Netflix, você me manda a documentação e eu vou lá abrir a conta bancária para você. Gente, ó. Legal, hein? Então, você assistindo Netflix, eu consigo abrir a conta, a empresa, em menos de 48 horas a empresa está pronta para você fazer. Então, você chega lá e faz o que você quiser. E com isso, dependendo da documentação que nós enviamos para o banco, inclusive você pode conseguir até cartão de crédito junto ao banco. E me corrija isso, já que você falou da empresa, vou abrindo uns parênteses aqui, né? Não, é importante. Em relação à empresa no Brasil, a gente tem uma complexidade de KNAI e tal. Aqui é uma coisa um pouco mais básica, né? Tem algumas específicas, né? Tem, aí assim, essa é uma outra situação, eu entender qual é o objetivo da minha empresa. Você pode ter empresas com objetivos amplos. Tipo assim, porque a maior preocupação que os Estados Unidos tem é a questão de liability, responsabilidade. E a responsabilidade, geralmente, ela é amparada por seguros. Então, se você tiver uma empresa que tem um leque enorme de operações, você não vai conseguir uma seguradora para te resguardar na responsabilidade do ramo da sua empresa. Então, quando eu falo que eu sou uma empresa de contabilidade, eu tenho um seguro específico para a contabilidade. Então, qualquer erro que eu tiver na contabilidade, eu tenho um seguro para cobrir essa situação. Se você tem uma empresa de real estate, na área imobiliária, você tem um seguro específico para a imobiliária. Então, se você começa a fazer, na sua empresa tem tudo, você tem locação de carro, alocação de casa, você faz compra e venda de imóvel, começa a prestação de serviço, abre uma loja e tem que é tudo numa mesma empresa,
você não vai conseguir um seguro para cobrir todas as operações. Então, se você tiver qualquer dano, qualquer ato que seja contra você, o seu seguro não vai cobrir e você vai estar com seus bens particulares para cobrir aquela operação. Por isso, não necessariamente você pode ser, eu posso fazer qualquer coisa. Muito boa essa informação. Claro. Você pode. Aí nós sempre recomendamos saiba qual é a operação da sua empresa. Você quer várias operações, tenha mais de uma empresa, uma para cada. Para questão de liability, questão de responsabilidade. Legal. Então, justamente por isso, porque tudo aqui nos Estados Unidos é seguro. Do carro, a pessoa que faz a unha, o nails, você tem um seguro específico para ela. Porque se você se contaminar fazendo a unha, você tem um seguro específico para cobrir aquela situação. Olha só. Por isso não é que a pessoa que Porque pode o pessoal ter... fala que aqui é a terra do seguro, né? É a terra do seguro, mas é mesmo. Então, assim, mas respondendo a questão, então, assim, não deixa de responder, mas a questão da empresa, então as pessoas têm que saber. E o outro fato, se ele não mudar para os Estados Unidos, ele tem que saber quais são as consequências dessa empresa na pessoa física ou jurídica dele no Brasil. Então, toda vez que você tem uma operação fora do Brasil, você precisa saber essa operação, qual é a consequência tributária daquilo que eu estou fazendo. Diferentemente de vários outros países que o Brasil tem acordo tributário, que evita a bitributação, os Estados Unidos não tem esse acordo com o Brasil. Como eu não tenho um acordo, eu tenho que saber tudo que eu fizer nos Estados Unidos, para o brasileiro que não mudou para os Estados Unidos, eu tenho uma possibilidade disso ser tributável no Brasil novamente. Para o brasileiro, explica melhor aí, como é que é? Então, eu estou no Brasil, eu não mudei para os Estados Unidos, eu não tirei minha residência fiscal brasileira. Isso. Residência fiscal, não residência, não presença física. Eu não tirei minha residência fiscal brasileira. Então, tudo aquilo que eu faço ao redor do mundo é tributável novamente no Brasil. Com os países que você faz investimentos e que você tem um acordo para evitar a tributação, você não tem efeito no Brasil. No caso dos Estados Unidos, você não tem isso. Então, tudo aquilo que vai ser tributado nos Estados Unidos, você vai ter que lançar novamente no Brasil. Então, isso vai ter que ter um cuidado. Com a nova legislação, ele não quer saber simplesmente que você tribute no Brasil. Ele quer saber também que você vai lançar isso pela variação cambial do dinheiro. Se você investiu aqui a $1 de 4,80 e o dólar hoje vale $5, R$5, você ganhou, o Brasil também quer imposto sobre esse ganho também. Então são situações que a gente tem que ter conhecimento. Então fora qual é a empresa que você tem que abrir, é saber qual é a estrutura. Porque determinadas estruturas americanas, porque o regime contábil americano é completamente diferente do regime contábil brasileiro, porque o Brasil segue o FRS, os Estados Unidos segue o US-GAAP. E o US-GAAP, ele tem situações, ou ele tem princípios de contabilidade que não necessariamente são os mesmos do Brasil. Então tem situações que no Brasil são tributáveis, que você tem que reconhecer um efeito tributário, que nos Estados Unidos você não tem que reconhecer efeito tributário. Então a gente tem que saber até nisso, tem que saber qual é a empresa que eu tenho que formar para que não dê um problema ou que eu consiga ter soluções para que eu não tribute demais no Brasil e deixe grande parte da minha renda fora do Brasil, no caso aqui nos Estados Unidos que a gente está falando. Agora, Zumba, deixa eu tomar um gole d'água aqui numa caneca nova aqui, que tá aqui. Bonita, legal. Antes de tomar meu gole d'água, porque você vai falando coisas e vai abrindo leques, né? Muitos. Aí tu vai pensando o seguinte, o Zumba falou, o camarada que tá no Brasil, ele aplicou lá a documentação dele de lá, vai aguardar tudo. Exato. E aí, a partir do momento que ele vem pra cá, então existe um passo a passo em relação, se ele veio pra cá pra ficar definitivo, ele aplicou do Brasil, tá tudo certo, aprovou, tá entrando pra cá. Ele precisa resolver isso no Brasil ou aqui em relação à residência fiscal dele? Qual que é a maior dica que nós damos é planejamento. Se a pessoa fizer um planejamento adequado antes dele obter o green card, que é o sonho dele, se a gente fizer um planejamento adequado, a gente consegue principalmente aproveitar toda a tributação americana para conseguir compensar aqui nos Estados Unidos. Por quê? A maior renda do brasileiro, o pequeno e médio, até um grande empresário, mas de medidas proporções, até um médio grande empresário, a maioria deles vivem de dividendos, de lucros no Brasil. Porque como ainda é zero, a alíquota é zero sobre dividendos, então a maioria dos empresários brasileiros vive de um prolabório curto e dividendos altos.
Esse dividendos que no Brasil é zero, aqui pode chegar a 37,5%. Não se assuste, calma. Exatamente. Que tem um lado bom. Então, se nós não fizermos um planejamento, se não for construído uma estrutura societária específica para essa pessoa, ele vai poder tributar até, não é 37%, até 37,5%. Então, existem mecanismos? Existem. Existem estruturas que evitem essa bitributação? Existem estruturas. Que a gente consegue aproveitar grande parte do imposto pago no Brasil para aproveitar aqui nos Estados Unidos? Sim, existe essa estrutura. Então a questão é planejamento. Então o maior problema que eu acho é quando a pessoa não se preocupa com a parte tributária, acha que tudo que funciona no Brasil funciona aqui nos Estados Unidos, ele muda pra cá e depois que até ele muda... Até o jeitinho que dá no Brasil... E depois que ele muda, ele fala assim, o que eu posso fazer? Já é o leite derramado. E aí eu tenho clientes que vieram pra gente e que tentaram dar um jeitinho, foram auditados, vieram para o escritório para que a gente fizesse a defesa administrativa dele junto à Receita Federal, e quando nós fomos ao agente da Receita Federal, ele falou assim, o empresário pediu assim, por favor, fale para a gente que eu não sabia dessa regra. E aí eu fui traduzir e falei para a gente, olha, ele está querendo pedir desculpa, mas que se tem como vocês reverem a situação, porque ele não sabia da regra tributária. Aí ela respondeu para ele, você deveria ter sabido isso antes de mudar para cá. Ele não tem papo. Então eu falei assim, então nós fizemos defesa, conseguimos reduzir basicamente, assim, fortemente a multa, e a penalidade, mas deixou essa lição para o empresário. E para mim também. Eu falei assim, olha, não tem ignorância, não te salva de nada. No direito, pelo menos no Brasil, diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. Isto é, eu não sabia, não, tá bom, então tu vai ser penalizado a partir de agora, você vai aprender. Você falou numa coisa aí que é bem interessante, até daquela forma primária, daquelas pessoas que não têm esse conhecimento tão vasto, ou até mesmo não é empresário, mas a gente tem perguntas constantes sobre isso, sobre entradas de divisas. Né? A pessoa quer vir morar aqui e fala assim, cara, eu tenho minha economia lá no Brasil, eu tenho $100 mil em dinheiro, os Estados Unidos vai permitir que eu entre com esse dinheiro? Ele vai achar maravilha isso. Os Estados Unidos é extremamente receptivo ao investidor. Extremamente, porque você não tem... Só quer saber de onde que veio esse dinheiro, né? Só quer saber de onde veio o dinheiro. E nada mais do que isso. E o banco, ele é muito receptivo. Tu falou assim, o sistema bancário americano, ele não é que ele fala que gosta de dinheiro, mas ele é extremamente receptivo, ele não fica criando muitas barreiras. Se ele souber que você não é uma pessoa politicamente ativa e não foi crime de lavagem de dinheiro, Exato. Ele recebe seu dinheiro com tranquilidade, independente se você está no Brasil ou não, aonde você estiver, você manda o dinheiro e você começa a trabalhar. Então... Por quê? A economia americana, ela só tem um único imposto. Como eu só tenho uma única forma de ganhar dinheiro que você quer, através do imposto de renda, eu preciso que o seu dinheiro trabalhe e ele renda. Se o seu dinheiro não render, os Estados Unidos não ganham nada. É verdade. Os Estados Unidos não ganham nada. Eu preciso ser de lucro, eu preciso que você produza. Eu preciso que você produza. É isso aí. Se você produzir, você vai gerar lucro, e se você gerar lucro, eu ganho dinheiro. Por isso então, que até incentiva a produzir, Por isso que eu tô falando assim, então não há um assim, não traga o seu dinheiro, não traga e invista aqui, porque eu quero que se você comprar carro, se você comprar casa e alugar essa casa, alugar um carro, se você investir em alguma operação mercadológica, qualquer situação de venda de produtos, de venda de serviços, de venda de qualquer situação, se você gerar lucro, eu ganho dinheiro. Então há um interesse em receber dinheiro e fazer com que esse dinheiro multiplique. Legal. Então, por que eu vou criar obstáculo? Por que eu vou criar um obstáculo para você abrir uma empresa? Por que eu vou criar um obstáculo para você financiar móveis, financiar ativos? Eu não posso criar. Tudo é questão de conhecimento. É uma mentalidade madura, né? Há poucos anos atrás, eu não tinha conhecimento de instituições financeiras que financiavam maquinários para pessoas ou que não têm documento ou que estão em situações migratórias instáveis ainda. Eu não tinha. Hoje nós temos conhecimento. Que legal. De instituições financeiras. Você quer um lugar? Recentemente não financiamos. Indicamos essa instituição financeira que financiou uma máquina de $500 mil para um cliente nosso. Olha, que legal. O cara não é green card holder. Olha. Ele está ainda sob status, mas ele conseguiu, o banco financiou.
500 mil dólares. Conseguimos por uma outra máquina 25 mil dólares para um outro cliente que está uma máquina de açaí. E assim vai. São pessoas que estão conseguindo créditos do mercado americano, do sistema bancário americano, sem serem green card holders. Que o green card holders que eu falo é a pessoa que tem o residente permanente. Então, assim, existem bancos que fazem isso. E eles estão acessíveis a todos. De repente você não tem conhecimento. Exato. Mas existem bancos que financiam. Sim. Então, tipo assim, então não é porque você está lá no Brasil que você não consegue se utilizar dos mecanismos americanos para fazer o seu negócio, inclusive, crescer. Sim. Hoje nós conseguimos, junto a bancos, junto a JP Morgan, junto a Bank of America, hoje linhas de crédito para empresários. Se a sua empresa fatura mais de 100 milhões, tudo bem, eu não estou falando um número pequeno, mas se a sua empresa brasileira fatura mais de 100 milhões de reais, você consegue linhas de crédito de até 90% da operação nos Estados Unidos. Exato. Então eu não estou falando assim, tudo bem, eu não estou falando que não é todo empresário no Brasil que tem uma operação de mais de 100 milhões. Eu entendo isso. Mas você consegue hoje, junto ao sistema bancário americano, 90% do financiamento da sua obra. E ainda tem uma vantagem que o banco que você acabou de falar, eles têm filiais no Brasil. E é por isso. E ajuda muito, entendeu? Porque eles já têm filial no Brasil. Eles conseguem investigar o carro no Brasil. Exatamente. Então é um conhecimento que eu não tinha há poucos anos atrás. Então o nosso relacionamento com o JP Morgan, um dia chegou e falou assim, cara, como nós temos operação no Brasil, se a empresa tiver 100 milhões de faturamento, eu consigo averiguar que ele tem 100 milhões e eu consigo emprestar 90% da operação nos Estados Unidos. Perfeito. Com base no laço no Brasil. Isso é fantástico. E tu tá falando de um padrão de empresário que realmente está preocupado em investir aqui. Exato. Está preocupado em dolarizar o patrimônio dele. E ele acaba tendo um lastro, um patrimônio muito bom no Brasil, e aqui ele não tem nada. E com essa possibilidade, ele pode usar o lastro dele do Brasil para começar um negócio aqui de forma estruturada. Isso é muito legal. E sem drenar a operação dele brasileira. Então ele não precisa sangrar demais a operação dele brasileira para ele ter uma operação americana. E pro país aqui é maravilhoso. E é maravilhoso. Pensa, o cara vai começar um negócio que vai gerar emprego. Então, o cara vai investir, vai movimentar a economia. E é isso que o banco quer. Isso quer saber. Se você vai empregar pessoas e se a sua operação é lucrativa. Se você gerar emprego e pagar impostos, é tudo que eu preciso. É tudo que ele precisa. Complementando aqui essa pergunta que eu te fiz, eu lembro que numa ocasião eu vim comprar um carro aqui e eu tinha uma economia no Brasil e eu trouxe na época, me parece que foi 20 mil dólares, né? E quando eu entrei, o oficial me perguntou, você está trazendo mais de 10 mil dólares? É uma pergunta que é feita naturalmente, padrão, né? E aí eu falei, sim, eu estou trazendo mais de 10 mil dólares. Ele me direcionou para uma sala que não é a salinha, tá? Numa outra sala. Você escreveu um papel. Você faz ali uma declaração que você está trazendo mais de 10 mil dólares, 20 mil, 30 mil, 40, e está resolvido. Por quê? Ele precisa ali registrar que você está entrando com valor. E aí eu perguntei a ele, mas isso até que valor? Ele falou, quanto você quiser. Mas como assim? 100 mil dólares? Ele falou, quanto você quiser, você pode trazer. Só tem que vir aqui. No avião mesmo, já um papelzinho. Hoje não tem mais. As pessoas têm um medo de falar assim, porque se eu declarar isso, ele vai saber quanto dinheiro eu tenho. Mas não tem problema, porque esse dinheiro não é tributado. Exato. É seu dinheiro. Isso aí, não importa quanto, né? Você pode ter 1 milhão, 2 milhões. Todo mundo fica... Muitas vezes as pessoas me perguntam, Rubens, mas se eu trouxer 5 milhões, 100 mil dólares, 5 mil dólares, eu vou ser tributado? Os Estados Unidos não tributam o seu dinheiro. Isso é uma informação muito legal. Não tributa, entendeu? Não tributa o seu dinheiro. Pode trazer seu dinheiro para cá, investir aqui. Mas é à vontade, porque ele não tributa o seu dinheiro. Ele tributa o ganho que você vai ter com esse dinheiro. Exato. Então, justo, se você pegar os seus 20 mil dólares e fazer os seus 20 mil dólares multiplicar... Virou 100 mil no ano. Virou 100 mil. 80 mil esses 80 você vai pagar imposto sobre aquilo que multiplicar. Você veio para cá, ganhou dinheiro no meu país e não quer pagar imposto. Porque, novamente, eu não quero te tributar na raiz. Eu quero te tributar nos frutos que você tiver com o seu dinheiro. Exato. Então, por quê? Porque eu tenho um país que é receptivo à entrada de divisa, à entrada de investimento.
Essa figura é completamente diferente. Ah, Rubem, mas tem ICMS? Não. Tem imposto de importação? Não. Tem imposto de exportação? Não. Rubem, se eu vender para fora, eu vou ter imposto? Não. Então, quase inacreditável, né? Então, assim, tem imposto para entrar? Não. Esse país deve ser muito pobre, né? Porque quase não cobre imposto. Então, assim, mas, assim, aí o que eu posso ter de diferente, assim, aí a única diferença é se eu importo produto de fora dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos, lógico, importação. E aquele produto tem algum desincentivo do governo americano, porque ele quer incentivar a indústria local e não quer incentivar a indústria estrangeira, ele vai colocar uma taxação sobre a importação daquele produto, mas não quer dizer que ele não possa entrar. Ele só vai fazer assim, olha, você vai pagar um pouquinho a mais. Similaridade agressiva. Exatamente. Ao produto porque interno. eu quero que o produto interno tenha uma valorização. Assim ele faz com, muitas vezes, com vestuário. A gente pode alguma até coisa dar um assim. exemplo aqui, né? Nós que tocamos a operação do Flamengo aqui, da Nação Rubro-Negra, nós somos responsáveis pela internacionalização e até hoje tocamos. Nós tivemos na época, até com a ajuda do Rubem, estudar isso, né? E ali eu descobri uma série de novidades no aspecto do vestuário do Flamengo que vem para cá do Brasil, né? São todas as mercadorias oficiais, originais. E ali nós descobrimos que a blusa do Flamengo, que é até por esse incentivo, que é legítimo, justo, ela é tributada em 31% quando ela entra aqui. A China, as roupas da China, 156%. Começa com 156%. Então, assim, o cara fala assim, cara, não tem problema nenhum, tu vai vender aqui no meu país, mas eu vou prestigiar quem fabrica aqui. Por isso que esses grandes empresários, eles vêm para cá, começam a fabricar aqui, porque é muito, muito mais barato. Nós temos aqui uma outra empresa que nós internacionalizamos, que nós tocamos essa operação. Também o Rubem dá essa consultoria na área contábil, que é a Tirel, né? Nós chegamos à conclusão na Tirel, um shampoo, por exemplo, esse shampoo, ele para ser feito, para ser produzido no Brasil, ele sai, vamos colocar aqui, $9,32. Nós fomos em algumas fábricas aqui, nós fomos em Miami e nós fomos em Orlando, tem uma fábrica aqui de cosmético. Para você produzir esse produto aqui, ele sai a $2,29. Qual é? Aí o cara vai falar, pô, tu vai trazer de lá? Não, tá louco, você faz aqui, cara. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, essas dicas que é muito bom o Rubens estar aqui, elucida muita coisa dessa área, porque a pessoa fica com medo. E eu vou aproveitar aqui, porque o Rubens falou, inclusive, sobre uma tributação de até 37%. Né? Mas, em contrapartida, isso eu posso falar, e na verdade eu vou deixar o Rubem falar, porque eu desfrutei disso há pouco tempo, né? A gente tinha um imposto para pagar e o Rubem, com a equipe dele, uma equipe muito competente, eles fizeram um estudo legítimo, legal, tudo dentro da lei, assim. E eles verificaram Chega ali... a ser assustador, Não, né? assustador. Senhores, essa caneca bonita que o Gilson ia falar agora, quem pagou foi o governo. Esse microfone aqui, quem tá pagando é o governo. E, assim, não vou dizer pagando, mas é o incentivo que nós temos, que nós deduzimos tudo isso no imposto da empresa. Foi o caso do nosso imposto do ano passado, que a gente estava assim, caramba, o nosso movimento, graças a Deus, aumentou bastante. Nós até noticiamos agora, no dia 1º de janeiro, aquela retrospectiva do ano passado, como foi, caramba, o movimento aumentou, o governo americano fala, pô, legal, você ganhou um pouco mais, você vai ter que pagar um pouco mais, você ganhou, é o que você falou. E aí nós fomos na consultoria especializada, que é da empresa do Rubem, e aí ele, cara, o que a gente faz aqui? E aí ele fez um estudo e falou, não, nós podemos deduzir aqui, inclusive na área de veículo, né, Rubem? Como é que é isso aí? Não, mas Claro, não uma explicação, mas só um adendo à mesma situação do crédito tributário. Claro. Porque por mais que os Estados Unidos ganhem dinheiro apenas com um único imposto, ele é motivador da indústria. Então, quanto mais o seu negócio crescer,
e ele não é impeditivo de você fazer planejamento. Escuta aí, empresário. E é interessante isso porque, diferentemente, não é simplesmente destruindo todo o sistema tributário brasileiro, mas até poucos anos atrás eu participava de ações onde você queria provar para o governo brasileiro que ações de marketing eram dedutíveis para fins de imposto de renda. Eram despesas que eram necessárias na operação brasileira para você conseguir abater do imposto de renda. Pensa, é um empresário tendo que provar para a Receita Federal que as despesas com marketing são necessárias para a operação para que ele pudesse deduzir do imposto de renda. Aí eu vou nos Estados Unidos, na contramão, não nessa contramão do Brasil, e falo assim, querido, todas as despesas que você gastar, que são relacionadas à sua operação, são dedutíveis. Acabou. Cara, é demais isso. O que você precisa para você desenvolver a sua operação? Você despesa de marketing? É dedutível. Você precisa de vestuário? É dedutível. Aí eu tenho um mega advogado como o Zumba, eu preciso usar um terno de $5.000? Preciso. É dedutível. Vou chegar lá. Olha a umidade. Então, tipo assim, ele consegue entender que tudo aquilo que é necessário à minha operação é dedutível para imposto de renda. Eu não preciso ficar discutindo com o governo americano, isso aqui eu posso ou não posso. Não, se você trabalhar em casa, se o cara trabalhar em casa, eu posso. O aluguel da casa dele é dividido. Mas assim, ele usa um quarto. E ele fala, só faça a medição para saber. Então, até 30% do seu aluguel é dedutível para fins de imposto de renda. Caramba. Então, ele falou assim, o que você precisa para operar? Você quer começar uma operação na garagem da sua casa? Tudo que você gastar na garagem da sua casa vai ser dedutível. Da sua energia, da sua água, da sua eletricidade, da sua internet vai ser dedutível. Incrível. Dá prazer de pagar, de boa. Prazer, né? E aí ele falou outro mais. Então, tudo aquilo que você começar a desenvolver, tipo assim, você precisa de um carro para se locomover, a única coisa que ele fala é, se esse carro é para trabalho, ele não pode ser um Corolla. Se for um Corolla, tudo bem. Mas a depreciação desse veículo vai ser até em 5 anos. Se você tem carros de grande porte, que são acima de 6 mil pounds, dá mais ou menos em torno de 3 mil quilos, esses veículos eles podem ser 100% depreciados. Esse ano está mais ou menos em quase 80%. Mas o que eu incentivo eu quero que... E esse é um incentivo, no sentido não apenas para o empresário, é para o mercado do todo. Mercado todo. É muita coisa que envolve isso. É a fábrica do carro, é a loja que vende o carro, são os funcionários, muita gente. É manutenção de carro, é estrada, tudo mais. Envolve muita coisa. Assim, e olha, sales tax daquele carro, né? Exatamente. Então o Estado ganha. E olha, tipo assim, que quando você paga, assim, porque tudo já está garantido, assim, e olha, novamente, a única fonte de renda que eu tenho é o imposto de renda. Mesmo assim, eu falo assim, cara, o que você precisa para desenvolver? Então, se você tiver mecanismos, tiver ferramentas, tiver crédito tributário que você usa, Rubio, eu paguei imposto no Brasil da minha operação, eu posso compensar aqui? Pode compensar aqui. E ele está perdendo, mas ele sabe, se você está fazendo um planejamento, você está com a visão de crescer. Se um dia você tiver, hoje você não está pagando, Rubio, eu estou reinvestindo meu dinheiro, estou fazendo alguma coisa para produzir, não tem problema, você não precisa pagar imposto de renda. Se você provar que você não pagou imposto de renda porque você está reinvestindo, fazendo alguma coisa, ele não tem problema, porque ele sabe que um dia... Ele quer que esse dinheiro aquele dinheiro está crescendo, entrar em circulação. Num dia ele vai crescer. É incrível. E eu tive uma experiência, né, que é como o Rubens falou, você vai vivendo e vai aprendendo, né? Eu lembro que quando eu abri a empresa aqui, há 8 anos atrás, eu abri a empresa e falei, cara, a empresa a gente está começando devagar, né? Vai devagarzinho, aquela coisa toda, e muito natural. Primeiro ano você estrutura, você compra e etc, etc. Fiz a minha declaração, tá? Minha declaração, assim, pelo investimento que eu fiz, ela deu negativa, eu não ganhei para isso. Cara, chegou um cheque para mim. Eu falei, mas como assim, cara? Chegou um cheque para mim? Chegou um cheque que o governo mandou em função... Cara, te dá um incentivo. Meu Deus do céu. Não, assim, mas é porque se ele vê que você realmente ou pagou o imposto de alguma maneira e você pagou mais do que você devia, ele te faz a restituição de muita maneira muito mais fácil.
Tanto que a restituição aqui, ela geralmente acontece entre 17, entre 20 e 30 dias após a declaração de imposto de renda. Então você fez rapidamente. Foi muito rápido. Eu nem acreditei. Eu falei, mas de que é isso? Eu falei, não, isso aqui, cara, não, mas tua assim, restituição. Se tu olhar uma mentalidade, pela mentalidade mesmo, claro, o governo vai usar imposto para investir em saúde, segurança, mas grande parte é para voltar para o mercado, para gerar emprego para tudo. Então, se esse dinheiro que você vai, em vez de você mandar para mim, você já vai gerar emprego, você já vai aquecer a economia, então já aquece logo a economia. Então, assim, e não quer dizer que os Estados Unidos é a mãezona, é o no sentido bonzinho. Assim, é o bonzinho, não é nesse sentido. Sim. Mas ele sabe que a única maneira de ter pessoas, porque existe um custo muito grande do homeless, do morador de rua. Existe um custo muito alto de se manter abrigos. Existe um custo muito alto de pessoa ou não trabalhando ou dependendo do governo. Então, é muito melhor eu te dar incentivos para que você tenha uma operação e ela seja boa, e eu tire essa pessoa da rua e deixe gera emprego, né? E gere emprego, e me tire uma oneração de ter que manter essa pessoa, é muito melhor. Então, querido, o que você precisa para aumentar a sua operação? Você quer crédito do banco? Eu te dou. Você quer incentivo tributário? Eu te dou. Ah, Rubem, eu tô no Brasil, eu quero começar a minha operação para saber se vai dar certo quando eu mudar. Tô fazendo aqui com o meu visto, aqui com o Zumba, e quero saber. Eu não tenho impedimento para isso. A única coisa que eu falo é, sabe onde você vai estar investindo. Sim. E lembrando, igual que a gente está falando há um pouco, eu tenho um seguro, você vai estar dando dinheiro para a empresa seguradora, ela vai estar pagando imposto. Muita coisa, então, assim, não tem solução. Mas, Rubem, eu preciso de um local. Você tem um local onde estabeleceu sua empresa, você pode começar a sua operação. Mesmo do Brasil, você pode começar a sua operação, você pode ter a conta aberta. Se ele não tiver um endereço, o que ele faz? Você resolve essa mesmo? Nossa, você pode usar ou alugar um espaço, ou alugar um coworker, ou alugar um mailbox. Aqui, novamente, incentivo é o que nós temos. Não, isso é legal. Essa explicação é muito importante, porque a pessoa leiga, normal, um dia eu fui, Gilson, você, o cara não sabe nada. Cara, mas espera aí, como é que eu vou abrir uma empresa se eu não tenho nem endereço lá? Né? E essa consultoria é exatamente para te informar. Não, você pode fazer assim, mesmo sem um escritório estabelecido. Tudo legal, né? Isso que é legal. De forma legal, não é jeitinho, não. E aí, Rubem, a minha empresa não faz 100 milhões, minha empresa só faz 2 milhões. Você vai conseguir? Vai. De repente você não vai conseguir. Na proporção. Você não vai conseguir o mesmo crédito que você gostaria, mas você vai conseguir crédito. Você vai conseguir um cartão de crédito. Você vai começar a fazer operações. Então tem pessoas que antes vinham nos Estados Unidos, pagavam tudo à vista e levavam esses produtos para o Brasil. Hoje, eles estão aqui fazendo a mesma operação com cartão de crédito. Ele agora começou a ter mais fluxo de caixa. E ele continua fazendo a mesma coisa, comprando produto, vendendo no Brasil. Então, novamente, oportunidade de negócio, os Estados Unidos fornece. É tudo você saber qual a estrutura que você precisa para que você não tenha um impacto muito grande no governo brasileiro, saber com quem você vai se relacionar para que essa pessoa também não passe você para trás. Verdade. Então, muito cuidado com as sociedades e parcerias com que você faz. Sempre tenha pessoas que já estão aqui há muitos anos, igual o próprio Zumba e tudo mais, que você, Rubem, pergunta, Marcos Zumba, onde eu invisto? Ou onde eu compro? Com quem eu compro? Então, a maior situação que eu vejo é pessoas perdendo $20 mil assim, porque foi comprar um carro, porque viu um anúncio no Facebook. Então, assim, se tem situações, se tem pessoas, o Zumba que está aqui há muitos anos, que conhece um monte de gente, por que não vou atrás do Zumba e Zumba? Quem você confia para comprar um carro? Qual é a empresa de contabilidade financeira que você... Por que eu não confio? Não, novamente, então assim, o nosso, quando eu falo a questão de conhecimento, quando eu estou falando lá no início, a questão de conhecimento porque esse é o nosso incentivo. Se eu puder ver que uma pessoa, independente de ser meu cliente ou não, mas que ele passou no escritório e ele conseguiu comprar um carro, mesmo à distância ou não, mas esse carro é um carro legítimo, que ninguém passou ele para trás, que ele conseguiu comprar um carro, que tem um corretor que não vai ser sanguinário com ele, que não só que simplesmente embutiu um monte de situação para ganhar dinheiro, vendendo casa que vale 500 mil, falando que a casa é $800 mil só para ele embutir valor. Então, se eu conseguir que essa pessoa não seja enganada, eu já estou feliz. É verdade. E é assim que funciona. O sistema americano complexo? É complexo? Mas da mesma forma o que eu posso trazer de facilitador? Então você não precisa estar preso a mim. Mas da mesma forma eu não quero que você seja tipo assim, tem gente que deixa eu fazer. Desculpa, Gilson, assim, eu não quero fazer um serviço,
E eu já vi gente que presta serviço debaixo da empresa de uma outra pessoa porque ela falou que ela não podia abrir uma empresa. Sim, aonde você viu na legislação que você não pode abrir empresa? Olha aí. O cara tá no Brasil. E aí a pessoa nunca pisou o pé aqui, aí pode a abrir, pessoa porque você não pode abrir controla empresa? ela, paga um saláriozinho de nada, porque o que ela fica assim, não, você não tem direito a alugar um apartamento, você não tem direito de comprar um carro, você não tem direito a trabalhar, ou você faz tudo pela minha empresa, eu pago o seu aluguel e eu te pago nada, como se fosse um sistema de escravidão quase. É isso aí. E tem muita gente que faz, e se a pessoa se coloca nessa situação, tudo por falta de conhecimento e por falta de medo. Exatamente. Eu já tive pessoas que fizeram pessoas ficarem ilegais. Eu tenho um cliente, até hoje, infelizmente ele está sem status, porque um grande amigo dele, ao receber ele na casa, se você tirar uma carteira de motorista, a polícia vai te pegar e vai te prender e vai te deportar. Ai, meu Deus. Covardia. Triste. É muita covardia. Se você pedir uma extensão do seu visto, se você pedir uma mudança de status agora para estudante, a imigração vai te deportar. Caramba. O cara forçou ele a ficar ilegal. Que loucura. E aí eu falo assim, ganho de quê? Porque ele ficou ilegal e quer fazer outra pessoa. Mas essa pessoa podia ter visto, podia ter contactado o Ruby, contactado o Zumba. Eu falo assim, Zumba, é assim? É assim que funciona? Essa pessoa tem medo de perguntar para você por que ela não pergunta. É verdade. Ela tem medo de buscar um profissional. Por quê? O profissional vai ser muito caro? Não, eu nem cobro consulta. Porque o nosso objetivo é, se a pessoa não for enganada, tiver conhecimento, já estou feliz. Perfeito. Ruby, você é meu seu cliente? Não estou me importando com isso. Sim. Se eu tiver a honra de ser o seu contador ou alguma coisa, é honra. Legal. É prazer enorme. Mas o objetivo é, não seja enganada por falta de conhecimento. Perfeito. Não pense que a situação americana, lógico, vai ser agressiva, ele quer imposto, mas também eu quero te dar benefícios. Eu quero que você não precisa ser uma pessoa, independente do seu status migratório ser ilegal, seja lá o que for, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a financiar um carro, você tem acesso ao banco, você tem acesso ao sistema de saúde, você tem acesso a tudo, independente do seu status migratório. Olha aí. Isso é sensacional. Não, muito bom. E quais são os cuidados que alguém que ainda não conhece um Ruben, né, como que tem uma empresa de contabilidade séria e tudo mais, precisa ter para declarar imposto de renda, para fazer anual report da empresa? Controle, logicamente. Procurar uma empresa séria é o primeiro ponto, né? Diferentemente do Brasil, as empresas aqui anualmente precisam ser renovadas. Então, independente do estado que você for ter empresa, anualmente a sua empresa você precisa pagar ao estado para ter aquela empresa aberta, ativa. Ter controles das suas despesas. Então as pessoas também têm o costume de misturar pessoal com business, com negócio. Isso é grave. Então gravíssimo. Tenham controles separados. Tem uma conta para sua pessoa física e conta para sua pessoa jurídica. A legislação contábil americana é muito ampla e a da Receita Federal é muito ampla para aquilo que é despesa da pessoa jurídica. Eu vou concordar com você. Mas nem tudo é despesa da pessoa jurídica. É verdade. Você pagar um passe da Disney para ir na Disney não é despesa da pessoa jurídica. Você não trabalha com turismo. Se a sua empresa for de turismo, tudo bem. Pague o passe da Disney, pague o passe da Universal, do SeaWorld. Faz parte. Faz parte. Mas sua empresa não é de turismo, aquilo não é dedutível. Então tem a sua conta particular para pagar sua Disney, para levar seu filho para comer na Disney, para comer no McDonald's, alguma coisa do tipo. Então eu vou fazer uma reunião de negócios, a despesa com alimentação vai ser dedutível. Eu vou levar um cliente para alguma situação, vai ser dedutível. Eu preciso, igual não fazer um terno melhor, eu preciso de uma roupa melhor, eu preciso de uma bolsa mais chique, eu sou uma corretora de imóveis e eu preciso me apresentar um pouco melhor, preciso de um carro melhor, uma bolsa melhor, uma maquiagem melhor, alguma coisa do tipo. Viagem, né? Ele tem um negócio aqui, mas mora no Brasil. Né? Eu preciso tocar o negócio, o pessoal da Tirrell, eu preciso tocar a minha operação. Exato. Vai ser dedutivo. A minha passagem, o meu lodging, a minha acomodação, o aluguel do meu carro, tudo isso é dedutivo e a Receita Americana é extremamente. Ela entende isso perfeitamente. Mas também não confunda o seu pessoal. Não faça uma compra lá que não tem nada a ver. Então separa as duas coisas. Por mais que a gente consiga entender que os Estados Unidos é extremamente... É porque eu ouvi histórias aqui de pessoas conhecidos falando... Gente que já está aqui há 5, 6 anos. Não, meu primeiro, meu segundo ano aqui, eu fui enganado e o contador me falou errado e eu tive que pagar não sei quantos $1.000 de multa, de imposto, de não sei o que lá. E aí eu falo disso assim. Tudo é questão de proporcionalidade. A sua empresa fatura 100 mil, vamos assim dizer. A sua empresa fatura $100 mil. E você tem $50 mil de alimentação, não faz sentido.
Não faz sentido. Ou você tem uma empresa que fatura $100 mil e você tem $10 mil de roupa, não faz sentido, porque roupa seria uniforme. Cara, é proporcionalidade. Faz sentido. Então, assim, cara, se, Rubem, eu gasto 5% do meu gado, da minha faturamento, é com alimentação, isso faz sentido? Faz sentido eu gastar 5%, não 50%. Então não é a pessoa que ganha $100 mil e vai comprar uma bolsa do Louis Vuitton. Eu acho que uma bolsa a pessoa do que Louis tá Vuitton. reclamando. Exato. Você tem que entender então, os dois lados. Então, assim, mas assim, ela comprou 2 bolsas do Louis Vuitton, 3 bolsas do Louis Vuitton, que custou $10 mil, e ela chega e quer colocar na pessoa jurídica. Assim, cara, faça-me um favor. Ele vai ver lá, bolsa, o que tem a ver bolsa com a sua operação? Você é empresa da construção e tá comprando bolsa, colocando na pessoa jurídica? Não vai. Então, tipo assim, então muitas vezes aí a Receita Federal, ela não é retardada. Não. Então, ela é manzona no sentido eu quero te incentivar. Se de fato você estiver investindo no negócio para gerar um negócio que eu tenho clientes que têm consultoras. Esses clientes andam mais de 150 mil milhas por ano com os veículos. Faz sentido? Faz. Porque se eu precisar defender esse cara para a Receita Federal, eu tô vendo esse cara tocar obra em Miami, tô vendo esse cara tocar uma obra em Jacksonville, tô vendo esse cara tocar uma obra em Tallahassee de Orlando, é 6 horas de viagem. Esse cara vai 2 vezes por semana em Tallahassee. E precisa de um carro. E ele precisa de um carro. Ele tá usando ele vai em Miami muitas vezes 2 vezes no dia. Ele vai a Miami, vai e volta. São 4 horas de viagem. Esse cara vai e volta, ou vai no outro dia. Então se o cara anda 100 milhas, a Receita fala assim, cara, se eu mostrar pra Receita o que é a operação dele, ele fala assim, cara, essa despesa é legal. Não me vem agora uma pessoa que tem um escritório de contabilidade falar de 150 mil milhas. Eu sou escritório ou eu sou itinerante? Sou contabilidade itinerante. Você tá trabalhando no Uber, pô? Pelo amor de Deus, eu tô fazendo Uber? Não, cara. Precisa fazer sentido. Tem que fazer sentido. O cirurgião plástico, falando, conhecido lá, que fez o cirurgião plástico da Fabiana, ele falou, Gilson, é que eu falei pra ele assim, falei, cara, o que tu faz... eu acho que é muito mais perigoso e tu ganha muito pouco pro que tu faz, porque tem a vida da pessoa em risco. Que a gente estava com um que eu dou treinamento, palestra no Brasil, aí ele falou assim, na verdade isso, a minha cirurgia não tem muito risco. Não tem muito risco. O meu maior risco é quando o meu paciente mente pra mim. Eu pergunto se ele fuma, ele fala que não fuma. E quando eu abro ele, eu desculpo que ele fuma. Aí eu tenho que reduzir em 2 horas uma cirurgia, porque esse cara fuma. Só que ela não me falou. Aí eu falei, cara, é a mesma coisa. Então quando o cara tá reclamando, você não sabe qual é o lado da história. Aí, muitas vezes ele falou pro contador, não, é tudo dedutivo. Aí quando a Receita viu, eu falei assim, cara, calma aí, não é dedutivo. Isso aqui não é. Sabe? Então não precisa me enganar também. Então é muito mais nessa situação. Então o cara muda muito. Esse ano ele teve 5 mil com alimentação. Pode ser simples, né? No próximo ano ele fez 15 mil com alimentação. A sua receita não subiu tudo isso. Tem que ser compatível, né? Compatível, sabe? Então, isso que você falou que a receita não é boa. Ninguém é retardado também, sabe? Tipo assim. Não, o cara ganhou $100 mil no ano. Aí ele gastou $98 mil. Ele bota lá só a despesa, gasolina, não sei o que. Meu irmão, então tu trabalhou só pra... E você viveu como? Como é que você viveu? Como é que você viveu? Assim, não faz Todo o seu sentido. dinheiro gasto foi gasto para comprar e gastar com algo. E você não tem dinheiro para o seu gasto pessoal, a Receita fala assim, primeiro ano, cara, vai. Segundo ano, aí vai fazer, você tá de brincadeira. Vamos conversar aqui. Você tá de brincadeira. Aí eu vou te chamar na auditoria, porque assim, cara, me explica como é que você não vive com dinheiro. Como é que você gasta todo o seu dinheiro? Como é que você gasta dinheiro? Pra que você consegue? Eu não consigo ver na sua declaração que você tem outra fonte de renda. E você, todo o dinheiro da sua empresa é 100% gasto. Você vive com o quê? Você vive de amor? Ninguém vive de amor. Tá subestimando a inteligência lá do oficial de. E o cara que vai pagar agora, como é que é esse negócio até 37%? Então, mas é diferente. Eu posso fazer um planejamento, mas assim, Rubem, mas tem como eu não pagar imposto? Tem. Existe planejamento, porque eu tenho incentivos que mesmo a minha receita sendo grande, mesmo o meu lucro sendo alto, eu tenho incentivos para que eu reduza o meu tempo, reduza a meu... Eu falei tempo, mas na verdade porque estão falando para eu reduzir meu tempo. Não. Mas assim, eu tenho incentivos tributários para que eu reduza o meu lucro tributariamente. Isso não quer dizer que o meu lucro não foi alto. Legal. Eu posso ter $500 mil de lucro, mas se eu adquirir, se eu fizer as operações que a Receita Federal me permite fazer para reduzir esse meu lucro, eu posso sair do lucro de $500 mil para $100 mil. Contabilmente eu continuo com $500 mil de lucro, mas eu só vou pagar sobre uma base de 100. Por quê? Eu usei incentivos fiscais para reduzir meu lucro.
Seja na aquisição de máquinas, seja na aquisição de um carro. Por isso que você falou do planejamento, né? Exatamente, seja na questão de um maquinário, seja na Por questão... exemplo, eu tô fechando um ano, tem uma empresa aqui que tá fechando um ano. Aí você já tem uma previsão do que você vai investir de novos maquinários, de novos produtos para dentro da empresa pro ano que vem. Então ele já pensa nesse planejamento para avisar para a Receita que parte desse lucro vai ser para comprar aquilo. Por quê? Ali, Porque né? se eu comprar uma máquina, vamos dizer, eu quero ampliar meu parque fabril, e eu compro uma máquina, se eu comprar financiada, mas independente dela ser financiada, toda ela vai ser depreciada. Então se eu compro uma máquina, igual um cliente meu que faz granito, ele comprou uma máquina de $500 mil. O lucro dele foi 600 mil. Ele comprou uma máquina de 500 financiada, mas quanto que ele vai reduzir do imposto dele? Ele reduziu de 600 para $100 mil. Tudo com incentivo. Tu tá falando da depreciação, vou falar de uma Depreciação forma acelerada. bem popular. Porque quando ele acabar de pagar o financiamento, não vale mais aquilo que ele pagou. Então Exatamente. o governo já tá Pô, doideira. Então pensa, ele pagaria imposto sobre uma base de 600, agora ele vai pagar imposto sobre uma base de 100, mas contabilmente ele E o continua... governo sabendo que ele tá com 600 lá. Não, isso é Normalmente. uma Então, tipo assim, maravilha. então existe sim incentivos, existe sim créditos tributários que você pode aproveitar desses incentivos para você pagar menos imposto. Isso não quer dizer, tipo assim, isso é com planejamento. O outro errado é inventar um monte de despesa lá. Assim, cara, o cara tá saudade de brincadeira. Amigos, esse papo com o Rubem é muito bom e tem muitas Não deu nem pra informações. respirar, né, fazer irmão? uma pergunta para o Rubem. Claro. Mas pode resumir, Rubem, só uma pergunta rápida. O prejuízo fiscal de um exercício de uma empresa, no Brasil você pode utilizá-lo percentualmente. Até mais 30%. É limitado até 30%. Como é aqui? Ele é muito... O empresário fala, eu tive um prejuízo fiscal no primeiro, eu posso aproveitar isso no segundo, porque de repente isso daqui foi uma parcela grande, eu posso levar esse prejuízo? O prejuízo fiscal, ele é muito parecido com a atividade rural brasileira, onde você pode utilizar até 100% do prejuízo fiscal. E você não é obrigado a utilizar esse prejuízo fiscal. Você pode guardar como uma poupança. Você tem 17 anos para utilizar esse prejuízo fiscal. Você pode deixar ele guardado até o 17º ano, que é o caso mais evidente que foi criado. É o próprio Trump, é o ex-presidente americano, que fica guardando prejuízo e ele utiliza no momento que ele precisa. Então, tipo assim, e isso saiu na mídia, não é um caso que eu não tô contando nada, uma informação privilegiada, não. É um assunto notório que ele fica guardando prejuízo no momento que ele precisa. Eu vou pagar muito imposto? Opa, traz aquele prejuízo lá de 17 anos atrás e deixa eu compensar isso agora. Porque você Eu tem vi ele 17 falando anos... que uma pessoa questionou ele falou assim, se eleja e mude a lei. Enquanto existir a lei, eu vou cumprir a lei. Exatamente. Eu estou usando a lei a meu favor. Exato. Mas você pode usar ele 100%. É por isso que é muito parecido com a atividade rural no Brasil. Eu provoquei essa pergunta porque tem muita gente, né, e principalmente, como o Zumba falou, empresários aí que querem saber, né? Já que no Brasil o cara só pode usar até 30% do imposto. Não, você pode usar 100%, você não é obrigado a usar. Se você quiser, você pode usar 100%. E eu proporcionalmente, Rubem, eu só quero usar 5% de todo o meu prejuízo. Você pode usar 100% como 5, como 1, ou você pode não usar nada e ficar guardando ano após ano até você chegar nos 17 anos. Rubem, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Caminhando pro final, infelizmente, o Rubem vai ter que voltar. Passa rápido. Vai ter que voltar. Com certeza. Quando o papo é bom, passa rápido. Passa muito rápido. Lenda ou realidade? Esse empresário que está nos assistindo, ele quer comprar uma casa aqui. Quais são as recomendações? Dizem que é bom botar no nome de uma empresa, outros dizem que não, outros dizem que na área sucessória ele acaba tendo problema aí. Sai um pouquinho da área tributária, mas ao mesmo tempo está dentro, porque é a empresa que vai abrir contigo que ele vai botar a casa ou não. Mas independente da empresa, assim, de fato, a legislação sucessória americana se você tiver um bem, se você for uma pessoa não residente americana, então a pessoa que não é um green card holder, que não é um cidadão americano, qualquer outra pessoa que não seja um residente fiscal, um residente permanente americano ou um cidadão americano, tudo que ele tiver, todo o patrimônio que ele tiver acima de $60 mil, o imposto sobre sucessão é 40% sobre o valor do bem de mercado. Solução para isso.
Isso é um problema, né? Então, O cara, assim, Rubem, então eu não vou comprar casa aí. então, existe um risco? Existe um risco. Se você faltar para que os seus herdeiros recebam aquele bem, eles vão ter que pagar 40% do valor do bem do valor de mercado. Solução: você pode fazer um seguro de vida respectivo a um 40% do valor daquele bem. Ou até do bem total. Você não precisa necessariamente colocar dentro da empresa. Ah, Rubens, você está trabalhando contra você? Não. Eu te dou a opção. Tá dando os caminhos. Você pode fazer um seguro de vida. Esse seguro de vida você pode tempestivamente atualizar aquele valor. Então, o bem que eu comprei hoje de $500 mil agora vale $1 milhão. Então, o que era $500 mil, que 40% na época era 200 mil, hoje é $400 mil. Então, assim, então você chega na agência e você olha, meu seguro de vida agora eu quero que aumente para 400 mil, porque o meu bem agora vale $1 milhão no mercado. Então, para que a família herde, então se eu receber, pego o seguro de vida, pago os 40% do imposto e sua família fica com o bem de resolvido. Rubem, não, eu quero, na verdade, porque eu quero fazer uma operação com esse bem. Eu quero alugar esse bem. Eu quero mobiliar esse bem. Então eu vou ter muito mais incentivos tendo um ativo, tendo uma pessoa jurídica, onde eu vou mobiliar, isso vai compor o meu ativo, porque o meu ativo agora ele cresce de valor. Eu vou poder depreciar, porque agora eu vou virar esse bem não é mais um bem pessoal, isso é um bem agora de comércio. E se é um bem de comércio, se eu vou operar por ele, fazendo aluguel, fazendo com Airbnb, o que for. Se morar nele, Se for bem, mas se ele for um ativo da pessoa jurídica, aí vai com o seguinte incentivo. O maior incentivo que eu tenho a pessoa não ter um bem dentro da casa, dentro de uma empresa, é quando você tem um bem seu, tipo a minha casa. Eu tenho muito mais incentivo tendo ela no meu nome, mas eu moro nela. Rubem, eu quero proteger por causa da legislação, eu quero me proteger e colocar. Se esse ativo está dentro de uma pessoa jurídica, e os herdeiros também são sócios da pessoa jurídica, o problema é se os herdeiros não forem sócios. Mas se os herdeiros forem sócios da pessoa jurídica, logicamente, se é herdeiro, não, se são sócios, e um dos sócios falta, os outros sócios podem ficar com a empresa. Por coincidência, essa empresa tem ativos. Tá. A gente está falando de uma casa, mas ela pode ter carro, ela pode ter mesa, ela pode Mal ter comparado ao que o pessoal está fazendo no Brasil com holding. Exato. Então, se um sócio falta, os outros sócios... Coloca dentro da holding todos o patrimônio. Então, e aí, tipo assim, na verdade, eles vão dar continuidade à empresa. Sim. Com tudo que tiver dentro da empresa. Seja uma casa, seja carro, Uma estratégia seja jurídica investimento. legal. Por isso que, assim, Então, mas, estrategicamente ou não... Mas não é a única maneira. Então, tem muita gente que pensa dessa forma, mas tem gente que fala, Rubem, eu não quero que ela seja minha pessoa física. Assim, cara, se você quiser na física, não tem problema. Tudo bem. Desde que faça o seguro de vida para isso. E se for green card holder? E aí, o green card holder a sua casa, quando você se torna green card, você tem muitos incentivos na casa própria, que é um seguro mais barato, um juros mais barato, o property tax mais barato. Então mas se eu hoje quero comprar uma segunda casa para morar, a minha primeira casa eu vou colocar dentro de uma pessoa jurídica, porque eu tenho muito mais incentivo no ponto de vista de comércio dentro da pessoa jurídica do que a pessoa física. Então, a casa que eu vou fazer comércio, na pessoa jurídica. A minha casa de moradia... Né? Porque o green card holder e o cidadão não tem os 40%. Na verdade, o limite é 11 milhões e 400. Então, assim, até 11 milhões de patrimônio, eu não vou pagar os 40%. Essa é a situação. Legal. Então, para fechar a conversa, ficou um assunto em aberto, só porque pro pessoal não ficar nos comentários ali falando. Que eu citei, o Zumba falou que era importante, você falou que era importante, mas não falou. LLC, Corp, resumidamente, né? Porque O cara quer começar devagarzinho. Qual que é a diferença? O que é... Baseado na legislação brasileira, a nova legislação brasileira me força a te indicar uma corporação. Me força. Hoje. Porque a corporação é, na verdade, como se fosse uma SA no Brasil. Então eu não tenho muita personalidade da pessoa física. Mas os Estados Unidos ele não tem só 2 empresas, ele tem 7 modalidades de empresa. As pessoas convencionam que é LLC e corporação, mas não é, são 7 modalidades. Dessas 7, apenas uma delas, tudo que acontece nela fica nela, que é a corporação. Por isso é como se fosse em Las Vegas. Tudo que faz em Las Vegas fica em Las Vegas. A corporação, se você tiver lucro, o imposto é pago dentro da pessoa jurídica, ele não segue para a pessoa física. A maior diferença é essa, porque a corporação ela tem toda uma legislação específica para ela, onde a pessoa física não é tão aparente, ao contrário dos outros 6 modelos. Que tudo que você faz na pessoa jurídica, necessariamente o efeito tributário é na pessoa física dos sócios.
Então, gera-se um informe de rendimento, igual no Brasil, aqui chama-se K1, e esse informe de rendimento vai para a pessoa física. Então, se você tem renda ativa ou passiva, vai aparecer na sua declaração de física se você tem renda ativa ou passiva. Qualquer um dos 6 modelos, isso vai acontecer. A única pessoa que não acontece é na corporação. Então, Rubem, eu tenho mais de um sócio, eu posso ter uma LLC com 2 sócios, eu posso ter uma LLC com 1 sócio apenas. Eu posso fazer uma partnership, que é uma empresa de parceria, que é esforços em comum. Eu posso fazer uma empresa que funciona dentro da minha casa. Eu tenho uma S-Corp que tem privilégio da corporação e tem privilégio da LLC. Então, tem vários modelos tributários para isso. Rubem, eu tenho um SCP no Brasil, eu quero montar um SCP nos Estados Unidos. Tem um modelo que chama Limited Partnership, é um modelo tributário para quem gosta de SCP, onde uma pessoa tem toda a responsabilidade e os outros são apenas sócios investidores. Exatamente, então sócios investidores, que é a Limited Partnership. Então tem muito modelo tributário, não simplesmente LLC e corporação. E cada caso é um caso, vale a pena consultar. Mas existe, a única coisa que eu falo é, dentro da legislação tributária hoje brasileira, que quer tributar fortemente quem tem dinheiro fora, a corporação ela tem um pouco mais de benefícios para evitar essa tributação no Brasil. Legal, gente. Se você gostou do nosso bate-papo, o contato aqui da empresa do Rubem vai ficar aqui. Como ele deu a dica que agora você vai ter que cobrar ele falou que não cobra consulta. Isso é verdade. Então você vai poder fazer as perguntas lá. Você que está vindo morar nos Estados Unidos, precisa de um escritório de contabilidade sério, área financeira, área tributária. E o que eu digo por nossos clientes aqui, quando eu indico a sua empresa, é que o Rubem, além dele ter o conhecimento aqui, o Rubem ele é advogado tributarista no Brasil. Então, assim, fica bem completo, porque ele entende da legislação do Brasil e hoje a empresa dele dá toda essa consultoria na legislação daqui. Rubem, meu amigo, muito obrigado, muito grato por esse esclarecimento. Como eu falei no início, para esclarecer nossos clientes, o seu futuro cliente. Passa muito rápido quando a gente tem muitos assuntos importantes, assim como foi o caso, mas já vai ficar o convite aqui para uma próxima vez e queria só que você fizesse as suas considerações finais para os nossos amigos, clientes, aquele que está querendo vir para os Estados Unidos morar. O primeiro passo é fazer um estudo tributário, um planejamento, uma consultoria e principalmente não fazer coisas por falta de conhecimento, não entrar em nenhuma sociedade porque você não perguntou ou não tem conhecimento sobre isso. Nos pergunte a você, Zumba, pergunte ao escritório da Medeiros, o Rubem, mas não faça nada sem saber o que você está fazendo. Legal. Não faça nada por falta de conhecimento. Nós estamos aqui, o tempo, eu sei que eu não tenho 20 anos de América, mas o conhecimento que nós adquirimos nesse período que nós estamos aqui, nós queremos fornecer ele para você, simplesmente para você não ser enganado. Legal. Maravilha. Obrigado pela participação. Eu agradeço, gente. Muito bom. Obrigado demais. Até o próximo episódio. Obrigado. E até o próximo. Já nós estamos juntos. Obrigado a você que participou desse podcast e acompanhe os demais na rede social. Valeu!